segurou muito meu braço, isso eu lembro. Ela olhou nos meus olhos, como eu tô olhando pra você, e falou, agora você é minha filha. Elizabeth Arrabaça teria tentado manipular uma amiga para tirar dinheiro dela. Essa mulher é testemunha dos crimes de Larissa Rodrigues e Natália Garnica. Hoje a polícia denunciou Elizabeth e o filho, Luiz Antônio, por vários crimes. Essa mulher, amiga de infância, descreve em poucas palavras quem era Elizabeth Arrabaça. Maldosa, agia de má fé, e hoje eu posso falar que ela é fria e calculista. Ela foi ouvida pela polícia e nesse relatório final da investigação, ela é citada. Diz que Elizabeth tentou fazer uma procuração em nome dela para receber um dinheiro da vítima, o que a fez pensar que seria um plano para matá-la. Ela sabe que eu tenho esse montante e ela sabe também que nós temos herança e terreno para vender. Isso ela sabe. Fiquei sim com medo dela fazer alguma coisa por estratégia, carro, eu tenho carro, alguma coisa, para ter acesso a esse dinheiro. Luiz e a mãe Elizabeth foram denunciados por homicídio doloso qualificado pelo feminicídio, com meio cruel, tudo comprovado pelo chumbinho. A investigação concluiu que a Arrabaça cuidou de Larissa dias antes de morrer, oferecendo comida com veneno, e que a morte foi aos poucos, de maneira lenta, e ao comer Larissa sempre passava mal, com sintomas como diarreia. As provas indicam que quem forneceu o veneno teria sido a Elizabeth. Essa história da sopa, isso daí foi relatado através de testemunhas que ao longo da semana ela veio passando mal. Aquela carta que a Elizabeth encaminhou para a justiça e que indica o remédio que ela teria pego, um remédio omeprazol, há indicativos para a gente que através de algum remédio ela possa ter envenenado a Larissa. Segundo o Ministério Público, Elizabeth executou o crime e Luiz foi o mentor. Ele conseguiu avisar da morte de Larissa antes mesmo do socorro chegar. Tem uma mensagem às 10h25 da manhã para a Letícia, para a amante dele, informando a morte da Larissa. O SAMU chega por volta de 10h34 até subir lá o apartamento. Por volta de 10h40 me parece que o SAMU constata o óbito. E aí, mesmo assim, ele fez manobras de ressuscitação na frente da médica, simulou lá uma emoção quando a médica disse que ela já estava em óbito. Quer dizer, tudo isso mostra que ele estava realmente participando de uma cena, encenando, mascarando, porque ele já sabia que a Larissa estava morta e a primeira pessoa que ele informou sobre a morte da Larissa foi a amante. Algumas mensagens de celular foram apagadas e Luiz Garnica foi questionado sobre isso no interrogatório. Sim, eu sempre limpei meu celular. Foi uma coisa corriqueira da minha vida inteira. Como tem muito paciente, muita gente manda mensagem, eu nunca sei se os outros mensagens que ele Então eu tinha esse costume de, às vezes, clicar e apagar todas as mensagens ali e não ficar salvando. Mas é uma coisa para... O relatório da polícia revela que Luiz Antônio Garnica criou vários álibis para não ser responsabilizado pela morte da esposa. A foto ao lado da amante num shopping da cidade. Ele não conhece quem tirou a foto? Eu não sei quem tirou. Eu vi essa foto depois. Isso, porque a imagem indica que você estava olhando para essa foto. Isso, na verdade eu estava olhando para outro lugar. Provavelmente olhando para a sala de cinema, né? Mas assim, eu não sei quem tiraria essa foto, né? E no dia que Larissa foi morta, ele acessou um aplicativo para saber como chegaria no apartamento no Jardim Botânico, onde morava com a professora. Sobre isso, a polícia questiona: quem não conhece o próprio caminho de casa? Elizabeth Arrabaça, um dia antes da morte da filha Natália, fez várias pesquisas sobre chumbinho na internet. E uma semana depois, procurou saber se mãe tem direito à pensão por morte do filho. A vida financeira de Elizabeth Arrabaça passava por momentos difíceis. A polícia descobriu que no dia 24 de março, 2 dias depois da morte de Larissa, ela renovou um empréstimo consignado no valor de R$89 mil. As defesas, tanto de Elizabeth quanto de Luiz, falam da investigação até aqui e contestam o que as acusações falam.
Nós vamos aguardar a denúncia, com certeza vem a denúncia com um requerimento para que seja decretada a prisão preventiva do Luiz. Nós vamos buscar tentar se manifestar antes do juiz decidir, tão somente em relação à decretação da prisão do Luiz. Ou seja, nós vamos demonstrar que qualquer prisão decretada nesse sentido não terá fundamento, porque de fato não tem fundamento algum para decretar a prisão preventiva do Luiz. Embora ela esteve no local do crime, ela tenha sido a última pessoa com vida a estar com a Larissa, tem muitos pontos falhos, como por exemplo a ausência de imagens, a negativa do porteiro em falar que ela lá não esteve, embora ela alega que esteve. Então tem muitos pontos falhos na investigação para a gente poder falar que ela de fato cometeu esse crime. No depoimento de Antônio Luiz Garnica, ele relata como era o relacionamento com a ex-mulher, Elizabeth Arrabaça. O ex-marido diz que Elizabeth fez seguro para ele sem que soubesse há 30 anos. Há 30 anos atrás, ela fez um seguro de vida para mim, sem eu saber. E na época, a gente achava, eu sempre gostei demais dos meus filhos, eu achava que falou, não, ela fez porque achava que ia se matar, qualquer coisa, tal. Mas a gente agora conversa com você, é outra, né? O inquérito de Larissa Rodrigues foi encerrado, mas um outro está em curso, o da morte de Natália Garnica, que também foi envenenada com um chumbinho aqui em Pontal. Elizabeth Arrabaça é a principal suspeita desse crime e ainda pode ter feito outras vítimas na cidade. Uma outra amiga de Elizabeth vai prestar depoimento à polícia para esclarecer em que circunstâncias ela passou mal depois de receber um medicamento de Arrabaça. Ela colocou a mão no meu braço, ela segurou muito meu braço, isso eu lembro. Ela olhou nos meus olhos, como eu estou olhando para você, e falou, agora você é minha filha. A polícia agora quer saber se ela matou a filha envenenada e já tem uma testemunha importante sobre isso, não é? Sim, é a Neuza, a gente vem falando dela há alguns dias, que teria passado mal depois de receber o medicamento das mãos de Elizabeth Arrabaça. A informação que eu tenho de uma fonte segura é a seguinte, que a Neuza, ela teria falado para a polícia já, ela contou alguns detalhes aí de como que teria acontecido esse encontro com a Elizabeth. Então, o que aconteceu? Foi um encontro, uma visita, ela teria ido fazer uma visita para a Elizabeth, e neste encontro ela estava sentindo dor de cabeça. Então o que aconteceu? Ela teria recebido um medicamento, não sabe dizer qual medicamento que é, tomou. Também não temos uma informação de quanto tempo depois ela passou mal depois de receber esse medicamento. O fato é que ela foi transferida de Pontal para Ribeirão Preto e ela ficou internada na UTI. O Júlio Mocin, que defende o Luiz Garnica, ele já havia comentado há um tempo que a Neuza teria ficado aí pelo menos 5 dias na UTI. E é exatamente isso que a polícia passa a investigar a partir de agora, porque depois que aconteceu a morte da Natália, da Larissa, outras suspeitas começaram a surgir de pessoas próximas de Elizabeth, e uma delas é esta Neuza. Então a gente vai mostrar agora o depoimento do Antônio Garnica, que é o pai de Luiz e que foi casado com Elizabeth por muitos anos. E ele começa falando exatamente desse possível medicamento que essa mulher tomou. Vamos ouvi-lo. Você teve alguma informação de alguma amiga dela que fez dívida com ela e foi parar no hospital? Eu ia chegar lá. É o seguinte, doutor. Agora, recentemente, que ela de Pontal, que até foi madrinha de casamento da Elizabeth, lá, quando nós casamos, eu encontrei ela na porta do açougue, perguntei, começamos a conversar, falou, ó, Garnica, é o seguinte, a Beth queria que eu comprasse um colar dela, colar de vela, mas eu tenho meu colar na feira, colar assim. Aí, nós conversamos lá, tudo bem, e eu falei que estava com mal do estômago, ela me deu um comprimido, eu tomei. Ela só falou, né? E eu cheguei no portão da minha casa, eu não conseguia entrar. Eu caí, me socorreram, e eu fiquei 5 dias na UTI. Tá bem? Quando foi isso? Então, a data eu não sei, parece que faz uns 4, 5 anos para trás, aí, eu não sei. Até que ela relatou tudo pra mim. Agora.
Após a prisão da Elizabeth. Foi agora, não faz 15 dias, nem isso. Ok. Certo? Ela me relatou isso daí. Olha, eu fui pra UTI, ela falou, fiquei morta. O Antônio falou de vários pontos importantes, inclusive ele deu depoimento para a polícia no mesmo dia em que a filha Viviane também falou aqui a respeito da investigação. E o que o Antônio conta também sobre um seguro de vida que a Elizabeth teria feito para ele, isso há 3 décadas. Então ele vai comentar exatamente deste ponto. Eu separei há 30 anos. E há 30 anos atrás, ela fez um seguro no meu nome, eu não sabia. É que eu tinha uma caixinha no correio e o banco pôs a correspondência lá. Isso há 30 anos atrás. Não, a gente precisa esclarecer tudo e o senhor saber o perfil da dona Elizabeth, o perfil dela. Nós precisamos aqui esclarecer o perfil dela. É isso que eu quero que o senhor me ouça, por favor, me ouça para ver o perfil que ela é. Certo? Há 30 anos atrás, eu coloquei uma política também, sem eu saber. E na época, a gente achava, como era, eu sempre gostei demais do notícia, achava que falando não era, que tentava se matar, qualquer coisa, tá bom. Mas é que agora, conversa com o Ele também comentou na verdade ele chegou a comentar e foi questionado pela polícia qual seria então o motivo que poderia tirar a vida de Natália Garnica, qual motivo Elizabeth teria. A gente tem pelo inquérito, pelas extensas páginas desse inquérito, um ponto importante, que a Elizabeth, ela teria discutido com a Natália poucas horas antes dela morrer, poucas horas antes da filha morrer. Então isso é falado tanto pelo Paulo, que é o ex-namorado de Natália, e por outras testemunhas também. E nesse ponto é importante a gente entender o seguinte, que ao que tudo indica, a Elizabeth era contra o namoro de Natália com o Paulo e também contra ela ter filhos. A Natália fala pra mãe que vai ficar com o Paulo, com o rapaz, e vai ter um filho dele. Certo. A Natália era a fonte de renda da dona Elizabeth. E o porquê que, supostamente, ou quase que certeza, que a dona Elizabeth matou a filha. Financeiramente, ela precisava de dinheiro. E problema de herança. O que a mãe precisava? Herança. Patrimônio para vender. O Antônio também comenta como que foi a separação com a Elizabeth Arrabaça. Eles viveram juntos por muitos anos. Nós comentamos deste ponto para que as pessoas possam entender que tudo estava ali ligado à questão de dinheiro. Muitas pessoas próximas, pessoas da família, chegaram a dizer desse comportamento de Elizabeth muito interessada em bens. A própria irmã chegou a comentar nas redes sociais que ela sempre teve carros bons, andava de forma impecável, então ela sempre estava atrás de dinheiro. E a polícia, o Ministério Público também já apontaram isso, né, que a motivação do crime poderia de fato ter sido uma motivação financeira. O que se pretendia? Com a morte da filha, a morte da nora, ela poderia receber uma quantia significativa em dinheiro de bens que elas possuíam. Então ele vai falar exatamente dessa relação conturbada que eles tinham. Na nossa separação, ficou a seguinte forma. Não, usa fruto frigorífico e a Elizabeth ficou com as 9 casas que aconteceram. Use fruto da zapa. Eu fiquei fazendo fruto frigorífico porque ela ficou de fruto da nação. E eu pagava 10 salários mínimos de pensão para cada filho. Faculdade, plano de saúde e dentro. Isso você também, quando você por aí, mais de 50 mil reais.
A gente destaca, então, que o inquérito referente a Larissa Rodrigues já foi encerrado na semana passada. O que vai acontecer agora? O Ministério Público pode, então, acatar esta denúncia. O promotor já até tinha adiantado pra gente que eles seriam, sim, denunciados e caso, então, isto ocorra de fato, eles se tornam réus. O que tem agora também é um outro processo em aberto, que é o processo referente à morte de Natália Garnica, que também morreu envenenada com chumbinho. Então, muitas pessoas estão sendo ouvidas. Pode ser que o depoimento da Neuza entre exatamente nesse processo da Natália Garnica. Como eu disse, Bruna, a gente já vem falando há algum tempo desse comportamento da Elizabeth Arrabaça. O que a gente tinha até então era a questão então da morte da filha e também da nora. Só que depois outros fatos foram surgindo, até mesmo uma morte suspeita da cachorrinha de Elizabeth, que também vai ser investigado esse caso justamente para saber se pode ter sido envenenamento. E agora essas pessoas começaram a surgir. Na semana passada nós mostramos uma outra amiga também de infância de Elizabeth Arrabaça. A Elizabeth, a suspeita, teria feito uma procuração em nome da mulher. Como ela sabia então de bens que essa amiga possuía, ela estaria em cima dela justamente por isso, para tentar ter esse dinheiro da vítima. E agora a gente tem o depoimento então da Neuza. A Neuza, ela não tinha ainda dado depoimento para a polícia, ela é a primeira vez que ela vem até aqui justamente para dar esses detalhes. A gente tem informação de que ela está lá dentro, não sabemos ainda os outros detalhes que ela comentou, mas provavelmente é um depoimento muito importante para revelar qual era esse comportamento de Elizabeth Arrabaça, que pode então ter feito outras vítimas, as amigas, pessoas da família também. Então a gente vai continuar acompanhando justamente para tentar entender. Lembrando que na semana passada nós também falamos do Luiz Garnica. A gente está falando da Elizabeth, mas também foram apontadas outras provas referentes a ele também, com relação aos álibis que ele também criou justamente para talvez tentar se livrar do crime, para dizer que talvez só a mãe tenha culpa em toda essa história. No inquérito também fala que ele fez uma cronologia do crime, ou seja, tem um arquivo que foi feito por ele, um arquivo montado no dia 9 de abril, ou seja, depois da morte de Larissa Rodrigues. Então esse arquivo foi montado e ele, nessa cronologia, ele coloca justamente os dias da morte, os dias que antecedem a morte, os locais que ele foi, referente ao cinema, pagamento de estacionamento. Então, ele também aí foi indiciado, tanto ele quanto a Elizabeth, por homicídio doloso qualificado pelo feminicídio. Um depoimento importante aí do ex-marido da Elizabeth Arrabaça, né? E ele falou dessa amiga da Elizabeth que teria tomado um remédio dado por ela, por isso agora ela está prestando depoimento. Deve ser um depoimento bem importante para a polícia. Será que Elizabeth teria matado mais uma pessoa, uma amiga dela? Estamos em cima aí desse caso, que cada hora surge uma novidade. E olha, é cada coisa que a gente vem falando aqui sobre o comportamento aí da Elizabeth, segundo parentes, e agora essa amiga. E nós tivemos acesso ao depoimento do Antônio Luiz Garnica, que é o pai de Luiz e ex-marido da Elizabeth. Ele falou do relacionamento com a ex-mulher, a ajuda financeira que dava aos filhos e também questionou Luiz sobre a morte da esposa. Vamos acompanhar. Joguei com ele, falei, filho, sua mãe, vou falar aqui, sua mãe matou a sua irmã e matou a Larissa também. E o ele falou, Nossa Senhora, minha mãe, minha irmã, minha esposa, falei, filho, o quadro é esse daí, tá desenhado, é isso daí. Isso eu vou falar pro senhor. A gente já tinha essa percepção antes de só tá esperando sair os resultados. Até para mim vir aqui, eu estava esperando sair os resultados. Eu cheguei a questioná-lo, certo? Cheguei a questioná-lo, porque eu sou pai, mas também, espera aí, precisa ser, às vezes, quem é o culpado tem que ser responsável por aquilo que fez. Mas não, eu tenho
O inquérito está correndo, tudo não chegar a uma conclusão do inquérito. Infelizmente, eu inocente. Nós também tivemos acesso ao depoimento de Viviane Garnica, irmã de Luiz e filha de Elizabeth. Em um dos trechos, a Viviane disse que ficou sabendo pela mãe que a Larissa estava passando mal. Vamos acompanhar. Luiz questionou a sua mãe o motivo pelo qual ela teria ido na casa dele na noite que ela morreu. Sim, me questiona ali na sala que ela fala. Ela foi lá. E aí ele questionou, o que você vai fazer aqui? Eu não estava bem, eu queria incomodar a Viviane e o Mioto. Eu não estava bem, eu queria incomodar a Viviane e o Mioto. Aí eu liguei para a Larissa, ela me convidou para vir, eu vim. Falei para ela que eu não estava bem, e aí eu tive que ficar com ela. E naquela noite, estava somente a sua mãe e a Larissa em casa? Que eu tenho conhecimento, sim. Você só tem conhecimento se a sua mãe tinha a chave da casa? Sim, minha mãe tinha a chave do apartamento do Luiz Antônio, como ela tinha do também. Eu fiquei sabendo que ela estava com dor de barriga, porque ela tinha comido uma torta e que ela estava com diarreia. Eu fiquei sabendo disso através da minha mãe. Sua mãe? Da minha mãe. Sua mãe chegou a falar se ministrou algum remédio para ela, se disse que ou ela forneceu alguma coisa? Ela fala que ela vai levar Gatorade. Ela leva Gatorade. Agora, se eu não me recordo claramente, mas ela fala uma coisa que ela chega a levar. As probióticos e Gatorade. Eu sempre perguntava pra ela a verdade, eu queria a verdade. Ela falava que ela não. Eu falei, mãe, mas o que está acontecendo? A última pessoa que teve falar isso foi ela. Eu não fiz nada. Agora preste atenção neste outro trecho, onde a Viviane fala da obsessão da mãe por dinheiro. Vamos ouvir. Mãe, eu tomei conhecimento das contas dela, né? Que eu fui pagar as contas e tive acesso aos extratos bancários dela. E aí eu vi que tinha várias transações de joalherias, sempre tem de joalherias. E aí eu comecei a olhar. E aí fui olhando, cheguei até o ano passado, numa data de 10 de julho, onde tem um valor de transferência de R$5.000. E naquela data eu estava de viagem, minha mãe que sempre olhava minhas plantas, né, como eu olhava as plantas dela. E aí naquele momento eu veio aquelas transferências, eu falei, deixa. Fui lá olhar as minhas coisas, meu guarda-roupa. E como eu já tinha conhecimento dessas transações anteriormente, eu fui olhar as minhas coisas, e a hora que eu pego a minha caixa, eu olho que só tinham 2 anéis, as outras joias, Versailles, joias do meu marido, outras coisas, crianças aumentaram, não estava mais lá, só essas 2 peças. Então, anos atrás, por estava a data, subiu R$100.000 do Luiz Antônio, do apartamento dele, e na época ele me falou que só ele e a minha mãe e ela sabia onde estava. Estava enrolado dentro de uma bandana da medicina, em cima do guarda-roupa, e que a minha mãe sabia onde estava esse valor. Na época ele comentou comigo, falou, Luiz, pelo amor de Deus, né? Pode ser alguém, jamais, né? E passou. E o ano passado, no final do ano, a minha irmã me ligou um dia falando que a minha mãe tinha pego R$2.000 dela. Nos telefones, os horários do crime, principalmente pela manhã do dia 22, eles demonstraram várias inconsistências ali em relação aos depoimentos prestados pelo Luiz, e isso faz com que a gente possa afirmar que ele e a Elizabeth concorreram por esse crime. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. Dentro do balanço geral, qual seria a participação de cada um na morte da Larissa? Os dois teriam interesses financeiros. Em relação a isso, ficou muito evidenciado para a gente através de trocas de mensagens, e toda a participação do Luiz e toda a cronologia que ele pegou e colocou no computador dele, a forma como ele pegou e
As provas que ele apresentou, isso daí ficaram bem claras para a gente que o crime foi premeditado. Tá? A Larissa já vinha passando mal ao longo da semana. O Luiz, segundo relatos de várias testemunhas, a impediu que procurasse o exame médico. E no dia da execução dela, que foi do dia 21 para o 22, ele conseguiu, ele fez vários álibis ali para comprovar que ele não teria nenhuma participação nisso daí. Mas algumas contradições que nós conseguimos pelos aparelhos de telefone celular, principalmente o relato dele aos socorristas, falando que ele tinha, que ele acreditava ainda que ela estava viva. Isso daí foi desmentido através de mensagens do telefone, inclusive dele com a Larissa, que antes dos socorristas entrarem e chegarem no apartamento, ele já tinha passado uma mensagem para a amante indicando que ela estava morta. Que tipo de comida que ela deu para a Larissa que causou o envenenamento? O que ficou comprovado? Foi uma sopa, de fato? E como foi a participação da Elizabeth? Sim, as provas indicam que quem forneceu o veneno teria sido a Elizabeth. Essa história da sopa, isso daí foi relatado através de testemunhas que ao longo da semana ela veio passando mal. Aquela carta que a Elizabeth encaminhou para a justiça e que indica o remédio que ela teria pego, um remédio omeprazol, há indicativos para a gente que através de algum remédio ela possa ter envenenado a Larissa. Depois dessas informações, nós diligenciamos no apartamento da Elizabeth, isso com consentimento da filha dela, da Viviane, e apreendemos um vidro de omeprazol, que estava vazio, e um outro remédio, e eles foram encaminhados para a perícia. Isso daí vai ser analisado para verificar se tem resquícios. A investigação conseguiu comprovar como que ela entrou no apartamento? Essas imagens, elas existem, não existem? Não. Isso é uma coisa que ficou... Imagens dela entrando no apartamento não existem, tá? Mas nós temos a saída dela do apartamento dela. O horário que ela saiu do apartamento dela é condizente com as informações extraídas do telefone da Larissa, indicando que ela estava indo para lá, a conversa entre elas. Então isso daí ficou bem claro para a gente, que ela chegou lá por volta de 9h20 da noite. E o que ela leva na sacola? Porque ela fala que foi buscar umas roupas. A investigação mostrou que poderia ser, de repente, porque ela limpou a cena do crime, estaria levando algum lençol, algum do tipo? Como nós não temos essas imagens, e mesmo se tivéssemos imagens, não seria possível afirmar o que teria nessa sacola. Isso daí são alguns detalhes da investigação que, infelizmente, nós não temos como apurar. Doutor, tá? o senhor apontou em relação ao medicamento, então, muito provavelmente a Elizabeth já teria premeditado e ter colocado um veneno dentro de um medicamento, ter premeditado todo esse crime? Se foi o medicamento utilizado, sim. Todas as provas que nós coletamos indicam que houve uma premeditação. Tá? A saída do Luiz e ser visto num cinema, comprar um croissant pela manhã, por volta de 9 horas da manhã, e colocar no Waze o retorno para casa para indicar o horário. Nós temos vários elementos ali, trocas de mensagens entre o Luiz e a mãe dele. Por volta de 8 horas da manhã, ela já começa a falar que a Larissa poderia estar passando mal e para ele ir para casa, e mesmo assim ele vai para uma padaria, compra o croissant e leva para casa. Chega em casa, ele passa mensagem para a amante, comunicando a morte da Larissa. Posteriormente, coloca roupa na Larissa, que ele encontra ela dentro do chuveiro. Ele coloca a parte de baixo do pijama dela. Ele falou que a encontrou nua e embaixo do chuveiro. A médica alegando que a Larissa estaria com o cabelo molhado e o top também úmido.
E a reação que o Luiz, mesmo sabendo, mesmo ele já tendo passado para a amante que ela estava morta, ele fez uma cena perante os socorristas, e isso, todos esses detalhes nos dão provas para afirmar que ele e a Elizabeth foram as pessoas que concorreram para a morte. Aproveitando esse gancho, a defesa da Elizabeth aponta para a inocência dela, já a defesa do Luiz aponta que ele seria inocente, que a Elizabeth seria somente ela a culpada de tudo isso, né? Pelo fato de ela negar o crime, né? Dá a entender que ela não sabe que a defesa quer colocar a culpa toda nela, talvez a defesa do Luiz. Não, a parte de julgamento, a parte de alegação deles, a parte de alegação da defesa, a gente prefere não comentar, porque isso daí vai para julgamento. O que eu estou passando aqui foi o quê? A impressão da Polícia Civil quando investigou esse crime. Todas aquelas questões que você comenta no depoimento, você fala que ela pesquisou, teve a pesquisa sobre a pensão da filha, dinheiro que ela vai procurar no banco, aquilo tudo ficou comprovado na investigação que ela fez? Pode comentar sobre isso? Sim. Nós, através de telefones celulares, nós encontramos dívidas delas, muitas pesquisas de jogo de azar, renegociação de dívida. E esse fato foi até confirmado pela filha, que a filha até acrescentou que ela teria mais de 300 mil reais em dívida. Isso vai ser comprovado posteriormente também, porque nós representamos pela quebra de sigilo bancário, mas essas informações não vieram, tá? Então, mas as trocas de mensagens, as pesquisas realizadas, tudo isso foram para os autos e nos permite fazer essa afirmação. De que maneira pesou a identificação do chumbinho no corpo da Natália Garnica na investigação da polícia? Da Natália? Hoje nós estamos direcionados mais para a Larissa, tá? Mas o da Natália, eles acabam tendo uma relação, principalmente em relação à diferença de substância, tanto da Natália como da Larissa, tá? Os componentes químicos que causaram a morte, eles são diferentes. Isso, os dois reportam ao veneno conhecido por chumbinho, mas isso reforça a tese ou melhor, desmente aquela tese dela, que foi um vidrinho que ela pegou e esse vidrinho ela teria passado para uma e para outra. Então a gente fica convicto que foram dois momentos diferentes, duas substâncias diferentes, e aí mostra até um envolvimento, né, em série Doutor, o que acontece daqui para frente agora? Esse momento nós estamos já encaminhamos um inquérito policial para o fórum, vai ser submetido à análise do Ministério Público para dar prosseguimento à ação penal. Em relação ao inquérito da Natália, nós instauramos um outro inquérito e esse inquérito está em andamento ainda. Temos muitas diligências a realizar, tá? E comprovar ali se naquele crime somente a Elizabeth participou ou ela teve participação também do Luiz e eventualmente da Viviane. O senhor fez um pedido daquele que o médico legista esclarecer se o envenenamento podia ser de forma gradativa. Imagino que já tenha saído o resultado, sabe sobre isso? Não, ainda não saiu o resultado. Não, mas o que se entende disso? Ele entende, eu pedi para ele esclarecer, né, o que foi relatado no laudo pericial. Ele colocou em termos técnicos que sim, que o envenenamento foi gradativo. E eu pedi para ele colocar para ele esclarecer, deixar bem claro, porque isso daí vai ser submetido a júri, vai ser submetido a pessoas leigas e aí precisa deixar evidentemente claro. Mas sim, ele falou, ele já relatou que o envenenamento foi gradativo. Os computadores e celulares apreendidos iriam passar com um novo procedimento para tentar localizar mensagens apagadas com a finalização do inquérito. Não. Como é que fica essas mensagens? Se há alguma, pode também interferir no caso? As extrações já foram feitas, já foram realizadas. As mensagens eventualmente recuperadas já estão no laudo pericial
e algumas que foram apagadas, elas não houve a possibilidade de recuperação. Tá? Como foi todo esse trabalho até agora das investigações, praticamente mais de 2 meses, que a gente pode ter, quantas pessoas foram ouvidas, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco a respeito disso e qual foi a conclusão final a respeito dos crimes, né? Quais são os crimes que a polícia está indicando aí dentro do processo e encaminhado para o Ministério da Justiça? Não, as oitivas, eu não tenho nem como falar o número de pessoas que foram ouvidas, mas nós estamos imputando principalmente o homicídio qualificado, né, com meio insidioso ou cruel, que foi o veneno. Estamos imputando também ao Luiz o feminicídio, né? Então, mas isso não impede que o Ministério Público dê novas qualificadoras para o crime. Isso daí vai para julgamento. Então, o indiciamento inicial nosso seria feminicídio e homicídio qualificado. Para a polícia, a motivação seria mesmo financeira, doutor? Financeiro, principalmente o financeiro. Tá? Ali foi conveniente também, a morte dela pro Luiz teve a conveniência da amante, né? Nós conseguimos apurar que mesmo com a morte da Larissa, ele prosseguiu saindo com a Letícia e inclusive chegou a apresentá-la para a mãe, né? Segundo até ele esclareceu, foi num domingo de Páscoa, menos de um mês da morte da Larissa, ele já estava apresentando oficialmente a Letícia para a mãe dele. Então, todas as considerações que nós fizemos estão no relatório. Esse relatório já foi encaminhado para a Justiça e agora o trabalho da Polícia Civil é complementar alguns laudos. Isso daí vai ficar a cargo do investigador de polícia e nós vamos colocar os nossos esforços na investigação da Natália. A polícia começou com esse inquérito que está terminando hoje, mas há a possibilidade de ser aberto outros inquéritos por outras vítimas? Nós temos alguns relatos eventualmente de outras vítimas, né? Isso depende de identificarmos essas pessoas, novos laudos periciais, porque nós temos que comprovar ali o fato que foi praticado. Então, isso daí, a cada informação que nós tivermos aqui de outro crime, nós vamos apurar sem maiores problemas. Doutor, o planejamento da morte da Larissa, ele foi, após a morte da Natália, teve um planejamento, e dentro de tudo isso, a arma usada, né, no caso, foi comprovado por armas semelhantes, né, o chumbinho. Dá para dizer por que ele escolheu esse método? Se teria dado certo em um caso depois do outro? Pode ser por isso. Pode ser exatamente por ter dado certo e ter passado despercebido aos olhos ali do médico que analisou e inicialmente até das comunicações legais. E então pode ter sido mesmo o método usado, até isso se justifica até pelas informações, né, até prestadas ali no local e por familiares que ele tentava inclusive cremar o corpo da Larissa, né? Então nós verificamos uma preocupação com isso e felizmente isso não ocorreu. Felizmente as medidas corretas foram tomadas ali ainda no local do crime e permitiu a gente elucidar esses 2 crimes, né? Então, para a polícia, não existe dúvida de que os 2, tanto o Luiz quanto a mãe dele, que são responsáveis pela morte da Larissa. Os 2. Para a polícia, não. Doutor, os 2 seguem presos agora? Eles estão presos ainda na prisão temporária. Vai vencer, né? Ela vence semana que vem. E aí nós representamos pela prisão preventiva. Nós entendemos que a prisão preventiva é a medida que se impõe agora, e isso vai passar pela análise do Ministério Público e o juiz vai decidir. Doutor, até aproveitando essa questão, né, da preventiva, o advogado de defesa da Elizabeth já aponta possível pedido, e no caso do Luiz também, pedido para que eles respondam pelo crime. Como o senhor avalia isso? Seria um risco, até pensando na questão da Elizabeth,
de pessoas terem patrimônio com ela, a pessoa poderia ser a próxima vítima, até o Luiz poderia ser a próxima vítima? A partir de agora, como eu disse, nós fizemos a nossa parte, nós respeitamos toda e qualquer decisão vinda da Justiça. Se conceder a eventual medida restritiva ou liberdade provisória, nós vamos respeitar. O Luiz poderia ser a próxima vítima, como ele falou mesmo? Pelo que essa é uma alegação, uma suposição dele, nós não temos nenhum indicativo disso na investigação que nós fizemos. E outras pessoas que disseram aí, o senhor disse que talvez possa até investigar, né? Se as pessoas poderiam ser vítimas ou que poderiam ser. Sim, esses são fatos já mais antigos, né? Nós temos relato de um fato ocorrido há aproximadamente 5 anos atrás, temos relato também do cachorro, que isso também nós vamos continuar apurando, né? Então, isso são investigações que ainda diligências que ainda vão ocorrer, e aí, conforme o resultado, a gente pode divulgar posteriormente. O senhor comentou a respeito do cachorro, a gente recebeu informações do advogado, defesa, da família da Larissa, de que eles iriam fazer um pedido de exumação do cachorro. Isso tem a ver com uma investigação por parte da polícia? Isso seria mais uma prova mas não efetivamente no caso da Larissa, mas seria mais uma prova que ocorreu o dolo, tá? Então nós vamos identificar o local que ele está, já estamos trabalhando, já temos algumas informações, e assim que nós tivermos o local certinho, vamos fazer todas as tratativas para fazer esse exame pericial. Então a polícia fez esse pedido junto com o advogado, isso explica um pouquinho. Não, o advogado fez o requerimento e está trazendo informações para a gente, e nós vamos dar andamento a essas diligências. Doutor, explica um pouquinho melhor para a gente a questão dos crimes, né, que eles estão, a partir da polícia, homicídio. É um homicídio qualificado, tá? Basicamente é um homicídio qualificado. O meio utilizado foi o veneno, né? Um meio que é cruel, é um meio que não permite a vítima se defender, é um meio muito eu não tenho nem palavras para pegar e falar, né? Então é um homicídio qualificado, mas é muito macabro. Então é uma investigação que nós já encerramos, indiciamos ela principalmente por homicídio qualificado, e já encaminhamos para a Justiça. Doutor, essa questão financeira, de problemas financeiros que vocês têm, identificado, né? O senhor até reafirmou que com certeza é um dos pontos aí. A gente teve alguns pontos de contradição referente ao que o Luiz próprio ganhava do depoimento que foi divulgado ontem, né? Como que o senhor avalia essa questão financeira da família, né? A família Luiz estava endividada com a mãe, né? Quem que bancava ele? Seria o pai? Não, o pai alegou que também fornecia dinheiro para ele, mas eu não tenho como agora chegar e falar sem a análise dos documentos bancários que foram representados pela Justiça, né? O resto para a gente vão ser alegações que isentas, sem as provas. Então, o que nós extraímos dos telefones celulares deles, tanto da vítima como dos investigados, indicam que sim, que eles teriam problemas financeiros. Doutor, para a gente terminar, estamos aqui dentro do Balanço Geral, a gente observa, uma comoção muito grande, não somente em Ribeirão Preto, no caso da uma comoção nacional. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, dentro da experiência do senhor também, vocês dois delegados, como vocês acompanharam esse caso. O que mais chamou a atenção de vocês? Porque o que mais se comenta, seria a crueldade, O senhor mesmo comentou agora com essa questão de uma assassina serial. Explica um pouquinho a respeito de como que os delegados observaram um crime como este. O que mais sensibiliza é o fato de ser familiares, Esse tipo de crime feito da forma como foi realizado deixa qualquer cidadão inconformado, com o que aconteceu. E o motivo financeiro, que na cabeça da autora ou dos autores que seja, seria suficiente para que isso acontecesse. Isso não dá para a gente nem acreditar, que seja verdade. Mas, enfim, é o que a polícia, no final da sua investigação,
reconheceu, tá? Com todas as circunstâncias do crime e a autoria, com certeza, nós não temos dúvida nenhuma. Doutora, a investigação chegou até quem forneceu os chumbinhos, a diferença de substância que acontece esse crime. O que a gente pode falar sobre isso? Foram feitas algumas investigações nesse sentido, mas é muito difícil, tendo em vista que o chumbinho ele não é vendido oficialmente, ele é proibido, né? Então, quem forneceu, com certeza comprou em algum lugar que dificilmente será identificado. Mas as investigações podem continuar nesse sentido. Ô, doutor, o inquérito ocorreu em segredo de justiça. Houve vazamento de alguns depoimentos. A polícia vai investigar isso também, não? A princípio não cabe à Polícia Civil. Isso daí não foi feito o vazamento aqui. E então não cabe a gente investigar. Nós vamos, todos os nossos esforços serão agora direcionados à investigação da Natália e os outros demais crimes que nós temos aqui na divisão. Tem previsão de quanto tempo da Natália? Vocês esperam? Não, previsão não é possível fornecer. Quais são os próximos passos da Natália agora? Nós estamos investigando. Eu fornecer para vocês os próximos passos é fornecer o que eu vou fazer, e aí eles têm um corpo de advogados que pode eventualmente estar correndo na frente com especulação do que a polícia vai fazer. Então isso não é melhor não responder. Elizabeth, a Viviane e também o Antônio são investigados, os quatro ou não? Quem é investigado nesse caso? A investigação lá, a princípio, a Elizabeth. É lógico que nós não podemos descartar a participação de ninguém, mas especificamente naquele local estamos partindo da Elizabeth. Por isso que a investigação ainda está no início. Nós não sabemos até onde nós vamos. Tem outros elementos de prova para nós analisarmos, o telefone da Viviane que foi apreendido, e ao final da investigação a gente pode marcar uma nova coletiva e fornecer toda a conclusão a respeito da morte da Natália. Aproveitando esse gancho da sucessão toda, existe uma cronologia ali para a gente poder falar, sem a Natália, sem a Larissa, esse dinheiro já iria diretamente para a Elizabeth. O Luiz, ele precisava de dinheiro também. A investigação não ainda está indo frente a essa questão de para onde o dinheiro iria, se para a Elizabeth primeiro, depois o Luiz. Todo o dinheiro tanto a Larissa como a Natália, elas deixaram bens. E aí os bens são os herdeiros da linha, seja direta ou não, que aí seriam os beneficiários. Os principais beneficiários é a Elizabeth, no caso da Natália, e o Luiz, no caso da Larissa, e isso é parte legal. Então, seria um caminho natural. Ele teria dívidas também, algum problema financeiro, assim como a Elizabeth? Nós precisamos, os dados bancários ainda não chegaram, aí não tem como responder agora. Obrigado. Concluindo esse inquérito, que disse o quê? Disse então que Elizabeth Arrabaça e o filho, Luiz Garnica, são os responsáveis pela morte da Larissa Rodrigues. Os dois, então, juntos ali, premeditaram a morte. Uma morte lenta, como disse aí o delegado. O veneno foi dado em pequenas doses para Larissa, que apresentava esse quadro aí de problemas gastrointestinais. A Larissa acreditava que o marido, portanto, poderia ajudá-la, mas na verdade ele estava ali sendo conivente com todos os planos da mãe. Agora, detalhes que vocês perceberam ali, que o delegado disse. O Luiz, depois que encontrou a mulher morta, já com ela morta, ele começou a produzir as provas, os álibis ali, né, para que ele pudesse não ser incriminado. Mandou mensagens para a amante, que também, segundo o delegado disse aí, teve essa participação. Ele mandou mensagens para ela dizendo que a Larissa estava morta. Outra coisa, perceberam ali no que o delegado disse? Ele encontrou ela morta e ele ainda colocou uma roupa nela, ali no box do banheiro. Ele alegou que não queria que ela estivesse sem roupa naquele momento, que chegassem ali os socorristas. Mas ele já sabia então de tudo isso.
Vestiu ela, avisou a namorada, marcaram de se encontrar. Tudo isso, então, para que ele pudesse, de certa forma, sair aí de todo esse esquema de forma ilesa. Mas agora não tem mais jeito. Inquérito concluído. Os dois aqui, ó, mãe e filho, homicídio qualificado, com uso de meio cruel, usaram veneno para matar, então, a mulher e a nora dela.